Acontece isso. A gente escuta espanhol pra caramba quando acompanha o treino, consome o conteúdo interno do clube e tal. Porém, pela primeira vez, em campo, o que é? 4 uruguaios. Sotaque espanhol, uruguaio. Mas você falou português, é português em qualquer lugar, mas tem português diferentes em todos os lugares, inclusive no Brasil. Isso é verdade. Mas tudo bem, mas a gente ouviu muito espanhol no time escalado pelo Tite, que, aliás, foi majoritariamente gringo no final de semana. Vamos ver. Sí, fue una experiencia. O idioma pode até parecer um pouco com o nosso. Al cual para mí ya es pasado, pero sí. Hace muito mais tempo, a Nico também, porque eu jogava na base. Nuevo arquero extranjero en el club, la verdad que eso... Mas sempre que os estrangeiros sul-americanos falam, Hay muchas cosas por jugar, por competir. El deseo de querer jugar aquí es obviamente por... Acho que nós jogadores a vezes queremos ter... a gente coloca aquela dublagem. Ele considera uma sorte ter companheiros de seleção ídolos no clube, como a Arrascaeta. É para facilitar o entendimento. Porque para quem não arranha pelo menos um portunhol, às vezes é difícil de entender e de se fazer entender. La carrera de Georgian es... A comunicação muitas vezes tem que ser repetida, né, por não interpretarem bem. Sábado, na conquista da Taça Guanabara, o Flamengo começou o jogo contra o Madureira com 6 estrangeiros em campo, mais da metade do time. O goleiro argentino Rossi, o lateral direito uruguaio Varela, o zagueiro uruguaio Vinha, o volante chileno Pulgar e os meias uruguaios De La Cruz e Arrascaeta. Foi a primeira vez que o técnico Tite escalou um time titular do Flamengo com mais estrangeiros do que brasileiros. No dia a dia dos treinos, ele diz que a comunicação com o grupo não é um problema. Só quando esses jogadores começam a falar rápido demais que o técnico pede para eles desacelerarem um pouquinho. Quando eles ficam falando rápido, não dá para entender. Eu digo, vocês parem de sacanagem de ficar falando rápido, que é código de vocês para ninguém entender, né? Porque se falar mais devagar, a gente consegue. A verdade é que até agora, ao que parece, Tite, os estrangeiros e todo o elenco têm se entendido bem. O Flamengo está invicto em 2024. Em 11 jogos oficiais, foram 8 vitórias e 3 empates. Sábado, o time enfrenta o Fluminense no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. 9 da noite, tá? O horário dessa partida aí Grande horário. Não te pega não, Joguinho? Sábado, 9 da noite? Pra gente que não tá trabalhando, não é ruim, pode ser um bom entretenimento. E é um Fla-Flu. Não é ruim, não. É pra quem tá trabalhando. É 4K igual o nosso do Brasileirão, ano passado? Não. Se não for, então, não pega. Não pega. Só trabalhamos com 4K nesse horário. Deixa eu falar uma coisa pra... Você tem que falar despacito, né? Como despacito. Pra todo mundo se entender. Ainda tinha mais, tá? É bem abrir aqui o elenco. Aqui. Tem mais. Alguns a gente vê mais novinhos e tal. Mas pela primeira vez, 6 num time titular. Que coisa, hein? Tá. Eu entendo a situação, isso é uma questão de economia e que o Brasil está aproveitando muito bem, os clubes brasileiros estão aproveitando muito bem, principalmente os que têm melhores condições, como é o caso do Flamengo, tá? Para o futebol brasileiro, para o Flamengo pode causar um impacto muito bom. São jogadores de altíssimo nível que não têm um grande espaço na Europa e que são bem remunerados aqui no Brasil, não seriam em seus próprios países. Então, o Flamengo aproveita isso, porque são jogadores de altíssimo nível. Para o futebol brasileiro não é bom. Se a gente tiver 5, 6 times grandes do futebol brasileiro, com 6, 7 estrangeiros no seu time titular, no seu elenco, isso limita, isso é algo que vai acontecer, que vai prejudicar o Brasil na formação de jovens jogadores a longo prazo. A Inglaterra passou por isso. Recentemente. A Itália também é. A Itália, verdade. Mas, então, isso já não era um modelo de negócio antes do estrangeiro ser a regra, não, no Flamengo? E que, aliás, vem se mostrando um modelo de muito sucesso? Então, veja só, antes se contratava o jogador estrangeiro que disputava a posição. Ele era mais barato e ele era um jogador de um nível para disputar a posição no Brasil. E com menos dinheiro você errava mais na escolha. Exatamente. Agora você contrata um estrangeiro. Flamengo, por exemplo, contrata estrangeiros de altíssimo nível. E consolidados, né? Jogadores de seleção do seu país. Tá? Então, é
é outra história. E eu entendo perfeitamente, se o regulamento permite, o clube tem mais é que trabalhar dessa forma mesmo, uma maneira inteligente. Aliás, o Flamengo vem trabalhando de maneira inteligente há muito tempo, produzindo seus jogadores de categoria de base. O Flamengo não parou de revelar jogador, tá? Ele tem um espaço mais limitado no clube, mas o Flamengo acaba sendo um exportador de jogadores, tá? Para investir em jogadores que dão resultado imediato. Prontos, eu vejo assim então, também. Isso foi uma fórmula de sucesso do Flamengo. E o Flamengo tem que continuar fazendo, o regulamento permite. O que eu sim, me preocupo é com o futuro do futebol brasileiro com essa tendência. Então, eu estou com a relação aberta aqui. Dos jogadores deste plantel atual do Flamengo, a gente tem 47 brasileiros, 4 uruguaios, 1 chileno, 1 paraguaio e 1 argentino. Isso já foi não. É um modelo que se mostra um modelo de sucesso também no Flamengo, porque o Palmeiras também faz isso. Não por acaso estamos falando aí de 2 das maiores potências da América do Sul, né? O Fluminense também trabalha muito assim, com exportação. Agora entrou nessa prateleira dos maiores campeões também da atualidade, né, no continente. Mas trabalha muito com esse modelo de exportação. A diferença é que o Flu começa agora a ver resultado desse modelo. E o Fluminense... Flamengo e Palmeiras já viam antes. E o Fluminense não vai exatamente nos jogadores já consagrados e já de seleção. Marcelo. Não, estou dizendo dos estrangeiros. Não, então, é porque eu estou falando desse modelo que funciona, comprar o pronto e vender a promessa. O Fluminense fez isso e já deu resultado imediato. O Fluminense formou um time veterano, tá? Que até foi ironizado e que mostrou que funciona. O problema não é a idade. Com menos poderio financeiro que o Flamengo, mas fez certo. Mas a questão do estrangeiro, o Flamengo é o que melhor lida, disparado no Brasil, por conta do poder financeiro. Tem outros times que conseguem fazer melhor do que o Flamengo, conseguem captar o estrangeiro não tão conhecido e ele se desenvolve bem no Brasil. O Flamengo já, pelo poder financeiro, dificilmente erra, né? Dificilmente erra. Vai lá e contrata o estrangeiro de modo certeiro. A gente tem visto esse modelo funcionar, ainda não com resultados, mas o Vasco também fez isso. Também falar do Payet, mas não viu o resultado dele. Mas é um clube que se desfaz aí por causa de dívidas, e é uma outra discussão muito cedo dos seus jogadores. O Payet foi uma grande oportunidade que o Vasco teve. Porque o Payet não se encaixa em nenhum das duas situações que a gente falou. Não é nem o estrangeiro que está no ápice jogando na seleção do seu país. E a gente fala de estrangeiro sul-americano, né? Isso, que seria mais fácil de contratar por conta dos valores. Até porque esses estrangeiros que o Flamengo contrata já estão com um espaço limitado na Europa. O Payet nem é esse estrangeiro sul-americano que ainda está no seu ápice, que está numa decadência espetacular, né? O quê? Decadência espetacular. Se o Payet está em decadência, imagina... Isso é a decadência que eu quero entrar. Eu quero entrar nessa decadência logo. Está lá no GS. E também não é um jogador que fala assim, esse jogador a gente precisa examinar, precisa ver, será que ele é bom mesmo? Você sabe que é. Já parece que sim. Vamos lá no GE, porque esse tema está em alta e eu vou falar do Arrascaeta. Então vamos lá no nosso ge.globo, vamos dar uma olhadinha no que traz pra gente a página do Flamengo. E é o seguinte, o Arrascaeta revelou que o Braz brincou com ele sobre aquele interesse do Boca. Lembra que o Braz até falou, vende tudo aí que aí de repente vocês conseguem. Fez uma piadinha assim, ó. E falou que é feliz no Flamengo. Então, o que ele pode dizer hoje em dia, pela idade que já tem, é que é muito difícil uma equipe de grande prestígio na Europa poder ver. Que lucidez da Arrascaeta tem. Porque para sair do Flamengo é difícil, a cláusula é alta. Então, ir para uma equipe que talvez na Europa não lute por coisas importantes, não me motiva muito. Queria focar nesse trechinho aí. Tá aí o Arrascaeta lúcido, entendendo que o que ele tem no Flamengo, talvez ele não vá conseguir nas mesmas proporções na Europa, certo? Outro destaque que eu quero chamar ainda dentro da página do Flamengo no ge.globo é o do Maicon. Olha aí, ó. O Flamengo negocia a contratação dele, que está no Corinthians. Está no Corinthians, mas está emprestado. Isso aí. A proposta... O empréstimo pode ser encerrado a qualquer momento. Foi feito... O Corinthians pagou 500 mil euros nesse empréstimo. Recebe uma parte disso de volta e pronto. Tá. 3 dias para essa negociação ser concretizada. Quando a janela, né? Dia 7. Isso. Estranho que o Flamengo, por muito tempo, quis o Fausto Vera, né? E agora vai levar o Maicon.
O Flamengo é gente à beça querendo Fausto Vera. Tinha uma unidade de pessoa no Flamengo, uma unidade de profissional, que já não está lá mais, e agora o Flamengo vai no Maicon. Não, aqui no começo do ano também se falou na troca Fausto Vera, Mateuzinho e Thiago Maia. Baita negócio. Teve sim. E aí agora o Flamengo vai no Maicon, só concluindo, pertence ao Shakhtar Donetsk, por isso que na chamada... o GE fala em proposta ao clube ucraniano, porque ele está emprestado. Posso trazer duas informações sobre esse caso? Manda ver. Não, conclua, por favor. Obrigada, Luiz. Só porque eu falei da uma unidade de profissional que defendia, nesse momento tem uma unidade que faz muito peso, né? Que é o Tite. Diga lá, Luiz. Então, e é uma unidade meio incoerente, né? Porque quando o Tite tinha o Maicon no Corinthians, ele fez questão de emprestar o Maicon para a Ponte Preta. Opa. Que era o auge físico do Maicon, era o momento em que ele estava explodindo como profissional. Mas quem e o Tite concorria? não quis o Maicon. Não, o Tite pediu o Williams, que era do Flamengo. Ah, tá. Essa Também era a não sabe o concorrência. que quer, né? Tá lá perto do Flamengo, tá no Flamengo perto do Corinthians. Não, mas o Maicon ainda não... Se você for pensar, o Tite também não queria o Marquinhos no Corinthians. Depois o Marquinhos foi zagueiro dele na seleção brasileira. Tá? Mas eu falo isso porque hoje não é o auge do Maicon, né? Tá. Não, o Maicon até melhorou. Nos últimos jogos melhorou. Tecnicamente. Mas o ano passado ele teve né? dificuldade. O ano passado ele teve dificuldade e o começo da temporada dele também foi de dificuldade. Tá? Agora, como potencial, acho muito bom. Talvez um time encaixado, num time que ele não vai ser titular, vai brigar por posição, ele entre em situações que possa contribuir. Acho que cabe no meio-campo do Flamengo. Não vai ser titular, dificilmente. Não, vai ser, pode até ser, mas vai ter dificuldade. Parece que chega para brigar. Vai ter que brigar por vaga. No Corinthians, não. No Corinthians ele é titular, até porque o meio-campo do Corinthians só tem o Ranieri e ele. O reserva é o Fausto Vera. E só tem esses três no elenco. Então, ele tem que ser titular, não tem como não ser. E no Flamengo ele vai ter que brigar, mas ele tem boa condição. Só a informação para concluir, a gente não tem um detector de mentira, a gente transmite a informação que a gente recebe. São 3 dias para essa negociação. A informação que eu recebi é que, enfim, o torcedor do Corinthians vai absorver da melhor forma e pegar até como histórico recente as últimas declarações vindas da atual diretoria. Mas a informação que eu tenho é que a diretoria vai fazer de tudo para cobrir a proposta do Flamengo. O problema é, tem dinheiro? Não tem. Isso é público, a gente sabe. E o Corinthians gastou, há mais ou menos 3 semanas atrás, 9 milhões de euros para contratar 2 reservas. Pedro Raul e Mateuzinho, esse que veio do Flamengo e que era a possibilidade naquela negociação envolvendo Fausto Vera e Thiago Maia. Então, se depender, e aí é um feeling meu aqui de São Paulo, se depender só entre aspas, da proposta do Flamengo pro Shakhtar, o Maicon já é jogador do Flamengo. O Corinthians pode cobrir, entendeu? O Flamengo faz uma proposta... Poder cobrir todo mundo pode. Não. Contrato, não. Não é assim. Não é assim. O que o Lofredo quer dizer é legalmente, no contrato. O Flamengo apresenta a proposta, nós vamos pagar X. Se o Corinthians chegar com o mesmo dinheiro, o Corinthians fica com o jogador. Entendeu? Até porque está vigente os 500 mil euros. Esse é o cai contrato. no que eu falei. Então, mas o Corinthians não tem. Então, não tem para pagar agora. Só registrando aqui, a gente vai falar muito disso ao longo da semana, até porque teremos quinta-feira o Vasco na Copa do Brasil, né, jogando contra o Água Santa em São Januário. Cleiton Silva agora é atacante oficial, tá? Agora é atacante do Vasco.